Boa noite. Bom, eu sou recém-formada em arquitetura e urbanismo e hoje eu vim compartilhar minha história com vocês, que conta sobre o meu projeto final da faculdade. Eu vou começar quando era criança também, como os demais. Eu fui uma criança que adorava imaginar passagem secreta nos ambientes. Isso sempre me chamou a atenção. Tanto que uma das coisas que eu mais queria ser quando crescer era detetive. Adorava investigar o desconhecido espacialmente. Logo depois, eu comecei a brincar de boneca. Mas a parte que eu mais gostava era de montar a casinha dela, só. Além de jogar muito The Sims. Então, eu passei de detetive para arquiteta. Mas foi aí que eu descobri a minha verdadeira paixão profissional. Bom, eu cresci, e essa mania de imaginar brincadeira onde não tem, e de imaginar o desconhecido espacialmente, nunca sumiu. Quem me conhece sabe o quanto eu sou curiosa. Eu adoro investigar o desconhecido, e eu acredito que as cidades têm suas passagens e seus caminhos que ainda não foram explorados e que podem ser usados a favor do nosso cotidiano. Bom, com essa característica na minha personalidade, eu sempre observei a cidade com um outro ponto de vista. E a rodoviária do plano piloto sempre me chamou a atenção. Eu sempre ficava imaginando o que poderia ter atrás dos muros brancos, se tinha alguma passagem secreta, algum ambiente. Sempre quis ver além. Eu nunca aceitei aquele limite físico. E não é que existe mesmo? Bom, na parte final da minha faculdade, eu precisava escolher o tema do meu TCC. E eu ficava vendo esses museus, escolas, casas. Eu achava tudo lindo, mas não era como o meu perfil. Eu sabia que não ia me enquadrar. Não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu ia fazer algo pela minha cidade. Brasília sempre me inspirou em muitos sentidos, atiçando sempre essa curiosidade do que existe atrás do convencional, no avesso da cidade, no inverso dela, no espaço desconhecido. Foi aí, então, que eu comecei a explorar o centro do plano piloto. Eu procurei, e, como dizia meu instinto, quis ver além dos muros brancos da rodoviária. Foi aí que eu achei não só um segredo pequeno, mas 50 mil metros de área quadrada desconhecida. Bom, essa área quadrada, esse espaço imenso, monstruoso, chamado de Caixão Perdido, é uma área monstruosa, que é uma solução da... É um espaço que foi solução topográfica de Lúcio Costa. Ele, em 1959, quando foi projetar a rodoviária do plano piloto, não previu nenhum uso para esse espaço. E, desde então, desde 1959, ele continua desconhecido. Esse espaço que se repete 4 vezes, uma em cada extremidade da plataforma rodoviária brasiliense. A partir daí, então, eu tinha um terreno para o meu projeto, mas eu não tinha ideia do que seria a ocupação dele. A primeira coisa que eu fiz, então, foi contar para os meus pais. Claro que eles não entenderam nada, me acharam super louca depois de 5 anos de faculdade. E eu precisei, então, ir atrás de uma opinião profissional. Eu tinha muita vergonha desse tema. Eu não sabia se ele era algo muito aleatório ou se ele era, de fato, executável. Eu juntei coragem e fui numa orientadora, e a reação dela foi incrivelmente positiva. Isso me deu uma base maior para continuar o projeto. Já não parecia assim tão impossível. Nessa época, então, eu consultei muito a NovaCap, os desenhos técnicos do local, o que me deu uma boa base para iniciar o projeto. Passei tardes no IFAM, consultando os inventários e as leis de tombamento. Um projeto desse porte, exatamente nesse terreno, é muito delicado. É necessário respeitar a fundo o autor e respeitando sempre todas as leis de tombamento do local. A partir daí, então, eu precisava definir os principais conceitos, o que, de fato, iria suportar toda a proposta do projeto inicial. Então, estudei, enxerguei 3 conceitos. Enxergar além, a requalificação urbana e a mudança de uso. Enxergar além é o que é ser fiel à minha essência desde pequena. É ser curioso, olhar atrás do convencional e plantar o novo. É abrir a porta do desconhecido em um local onde ninguém mais vê valor. O segundo conceito, a requalificação urbana, é o conceito do retrofit. É usufruir um vazio urbano em uma área central para fins culturais, educacionais e sociais
e sendo sustentável economicamente, estruturalmente e legalmente. O terceiro conceito, a mudança de uso, é um conceito que nossa cidade vem adotando cada vez mais, com o forró da vitrola, o eixão do lazer, o chefe dos eixos, onde a cidade se adequa às demandas atuais e transforma toda a proposta original em um enquadramento da principal necessidade do local. A própria rodoviária do plano piloto, ela se adequa a esse conceito, uma vez que foi planejada para ser de uso cosmopolita e de elite, e hoje existe uma intensa apropriação popular. O próprio autor, Lúcio Costa, alegou admirar essa apropriação que o usuário fez da sua obra, uma vez que, independente da sua função original, o cidadão usufrui da melhor maneira e que mais lhe convém. Eu vejo como a cidade se adaptando ao cidadão e vice-versa. A versatilidade de um projeto desses pode e é incrivelmente positiva. Bom, Brasília tem 2,6 milhões de habitantes. 500 mil passam pela rodoviária todo dia. Isso são 20% da nossa população brasiliense, que divide a plataforma e que geram demandas que mudam a todo momento. Um projeto desse porte é extremamente delicado, uma vez que requer uma intervenção e um levantamento de dados intensos no local para entender a real essência e as reais demandas. Sendo assim, eu elaborei uma série de intervenções urbanas em pequena escala. Uma delas foi a fachada ativa, a instalação de uma fachada real, com portas e janelas, insinuando uma possível continuidade atrás do muro. O usuário era convidado a votar em qual cenário lhe parecia mais conveniente em pôsteres que sugeriam inúmeros usos para esse espaço atrás do muro. Logo depois, eu senti a necessidade de um espaço para livre sugestão e comunicação direta e indireta com o usuário. Papel contact lousa e giz. Foi suficiente para o usuário retomar uma voz que, muitas vezes, ele até esquece que tem, para expressar o que ele mais sente falta na rodoviária do plano piloto. Essas atividades de interação, elas deram resultados incríveis. Eu coletei todos os levantamentos de dados necessários e a reação de cada cidadão foi inesquecível. Dar voz ao morador de rua, mudar o cenário mundano e habitual do motorista, interagir com vendedores locais que estão acostumados com a indiferença alheia, atitudes que mudam o dia das pessoas. Isso é o que eu mais amo na vida inteira. Eventos como o de uma criança que, ao conseguir ler o que você enxerga atrás desse muro, realmente, de fato, tentou enxergar atrás do concreto bruto e respondeu cheio de alegria. Uma escola sem professores. Esse evento me deu a luz de que eu estava no caminho certo, fazendo o que eu mais amo, obtendo respostas da população de situações que eu mesma induzi. Isso representa o que eu mais amo na arquitetura e na vida inteira. Bom, sendo assim, após a análise de todas as demandas e de dados coletados, eu concluí que o SESC, o Programa de Necessidades, era completamente compatível ao de um SESC. Dessa maneira, a minha proposta de ocupação foi um SESC rodoviária, com áreas de lazer e de esporte, área de comércio, área de capacitação e interação. Sendo assim, o projeto traduz meu intuito desde o início até toda a coleta de dados, que é trazer o senso de pertencimento de volta ao cidadão e proporcionar capacitação e conforto. O projeto, então, ele consiste na valorização e na inclusão social, na apropriação do espaço público ocioso, do resgate do espaço para pedestre, do turismo social, com vivências e interações, a diversidade cultural e, principalmente, a educação como pressuposto da transformação social. A parte braçal foi bastante intensa, foi muito intensa, porque, especificamente, em um dos caixões perdidos, dividi o espaço em 3 pavimentos. Eu sugeri a implantação de uma passarela, aumentei toda a dimensão das calçadas e ousei em abrir rasgos brutos no concreto, trazendo o conforto térmico e físico para todo frequentador do local. A priorização do pedestre foi reafirmada por essa implantação da passarela, além do aprimoramento da comunicação vertical entre os níveis dos pavimentos e a segregação entre pedestres e veículos transitórios locais. O projeto foi completamente detalhado.
desde a escala macro da estrutura até a escala micro do parafuso da passarela. Então, no final, ele foi e é totalmente executável. Bom, um projeto desse porte, ele é bem diferente dos demais, uma vez em que ele é em uma obra de um dos criadores da nossa cidade, em uma metragem quadrada imensa, em um local tombado, trazendo questões legais e sociais, exigindo todo o desenvolvimento técnico de um trabalho de arquitetura convencional e em uma faculdade que não estava acostumada com esse tipo de projeto urbanístico. Mas não tinha jeito, era o que eu mais amava e queria fazer. Valeu totalmente a pena por cada sorriso e olhar curioso para um trabalho que transmitia um sonho profundo meu. Mudar o contexto urbano em um local onde já não se enxerga novidade, essência ou amor inicialmente proposto. É resgatar um sonho de uma cidade inteira que foi erguida por um sonho também, que nem o meu projeto. É enxergar a graça onde não tem mais. É guiar-se pela curiosidade e, dessa maneira, coletar todas as demandas necessitadas de um local e aplicar ao nosso favor. Dessa maneira, então, eu concluí o meu curso de arquitetura, obtive um reconhecimento muito importante de profissionais da área, da própria faculdade, que acabou aceitando muito bem o tema, do Correio Brasiliense e de eventos como esse. Sendo assim, eu terminei o meu curso de arquitetura da melhor forma. Eu moro em São Paulo agora, ainda estou em busca do meu sonho profissional, mas eu tenho certeza que, se acontecer do mesmo jeito que foi com o meu TCC, onde eu sei o que eu quero fazer, e seguir meu instinto, seguir meu coração, não tem jeito. As coisas fluem do melhor jeito e eu, com certeza, vou achar o caminho certo por aí. Obrigada.